A história de Isaac começa antes mesmo de seu primeiro choro. Ela nasce no silêncio da espera, no peso do tempo e na tensão entre promessa e realidade. Isaac não é apenas um personagem bíblico. Ele é a prova viva de que Deus cumpre aquilo que promete, mesmo quando todas as circunstâncias dizem o contrário. Abraão e Sara já haviam esperado por décadas. Seus corpos envelhecidos carregavam o cansaço dos anos e a frustração de sonhos adiados. Humanamente, a possibilidade de gerar um filho havia desaparecido. Mas o Deus que os chamou após a Torre de Babel nunca esteve limitado pelas leis naturais. Quando Isaac nasce, o impossível se torna visível. O riso que antes era de incredulidade transforma-se em alegria. Sara declara que Deus a fez rir e que todos que ouvissem sua história ririam com ela. Isaac recebe esse nome, riso, não por acaso, mas como um memorial eterno da fidelidade divina. Seu nascimento não representa apenas alegria familiar, mas um marco espiritual. Ele é o herdeiro da promessa, o elo entre o chamado de Abraão e o futuro de uma nação inteira. Isaac cresce em um ambiente muito diferente da maioria das crianças de sua época. Ele não é criado em palácios, nem cercado por muros de proteção. Sua infância acontece entre tendas, campos abertos e rebanhos, mas acima de tudo, acontece entre altares. Abraão, seu pai, é um homem que constrói altares por onde passa. Cada altar representa um encontro com Deus, uma lembrança da promessa e uma reafirmação da fé. Isaac observa tudo isso em silêncio. Ele aprende não apenas ouvindo histórias, mas vivendo uma fé prática e cotidiana. Desde cedo, Isaac entende que sua família não vive apenas para sobreviver, mas para obedecer a um chamado. Ele cresce ouvindo sobre Ur dos Caldeus, sobre a jornada sem mapas, sobre o Deus invisível que conduz cada passo. Essas histórias moldam sua visão de mundo e formam os primeiros alicerces de sua fé. Sara, por sua vez, cria Isaac com o cuidado de quem sabe que aquele filho é um milagre. Cada sorriso, cada passo e cada palavra de Isaac lembram que Deus age no tempo certo. O amor materno de Sara reforça diariamente a certeza de que aquele menino nasceu por vontade divina. Entre todos os acontecimentos da vida de Isaac, nenhum é tão profundo e silenciosamente transformador quanto o dia em que seu pai o leva ao Monte Moriá. A Bíblia não nos diz a idade exata de Isaac, mas deixa claro que ele já era forte o suficiente para carregar a lenha do sacrifício. A caminhada até o monte é longa. 3 dias de silêncio, passos lentos e pensamentos que não são registrados em palavras. Isaac percebe que algo está diferente. Ao chegar ao local, ele faz a pergunta mais simples e ao mesmo tempo mais profunda: onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não foge, ele não resiste. Ele confia. Esse detalhe revela algo poderoso sobre seu caráter. Mesmo sem entender completamente, ele se entrega. Sua fé não é fruto de explicações detalhadas, mas de confiança absoluta. Quando Deus intervém e poupa sua vida, Isaac não apenas é salvo, ele é marcado para sempre. O Deus que proveu o carneiro naquele dia se torna o centro silencioso de sua fé. Diferente de outros personagens bíblicos, Isaac não protagoniza grandes discursos nem confrontos dramáticos. Sua espiritualidade se constrói na submissão, na obediência e na constância. Ele aprende desde cedo que confiar em Deus nem sempre envolve entender seus caminhos. Às vezes envolve apenas caminhar, carregar a lenha e acreditar que Deus proverá no momento certo. Essa experiência no Monte Moriá molda profundamente sua visão de Deus. Isaac entende que a vida não lhe pertence completamente. Ele foi poupado para um propósito maior. Crescer como filho da promessa não é simples. Isaac vive com a consciência de que sua existência carrega expectativas espirituais profundas. Ele não é apenas mais um filho, ele é o herdeiro da aliança. Isso traz responsabilidade. Isaac aprende que sua vida não pode ser conduzida de qualquer maneira. Ele observa o exemplo de seu pai Suás de Saisos, seus erros e acertos. Ele vê como Abraão confia em Deus mesmo quando não entende. Essa convivência forma em Isaac uma fé silenciosa, mas impulsiva, mas profundamente enraizada. A morte de Sara representa um golpe emocional significativo para Isaac. A Bíblia menciona que ele só encontra consolo após se casar, indicando que a dor foi profunda. Esse momento revela que Isaac, apesar de ser o filho da promessa, é profundamente humano. Ele sente perda, solidão e tristeza. A fé não o isenta da dor, mas o sustenta nela. A ausência da mãe cria um vazio que prepara o terreno para uma nova etapa em sua vida. Abraão, já idoso, se preocupa com o futuro espiritual de Isaac. Ele sabe que a promessa precisa continuar pura, longe da idolatria dos povos ao redor. Por isso, envia seu servo em busca de uma esposa escolhida por Deus. O encontro com Rebeca não acontece por acaso. Ele é fruto de oração, direção divina e propósito eterno. Rebeca surge como resposta clara do céu. Quando Isaac vê Rebeca, algo muda em seu coração. A Bíblia afirma que ele a ama e que por meio desse relacionamento,
encontra consolo para sua dor. Esse casamento não é apenas uma união familiar. Ele é parte do plano de Deus para a continuidade da promessa. Com Isaque, a promessa feita a Abraão não termina menos ela avança. Deus reafirma que a aliança passaria por ele. Isaque agora carrega a responsabilidade de manter viva a fé que começou com seu pai. Ele aprende que fé herdada precisa se tornar fé pessoal. O Deus de Abraão agora começa a se revelar como o Deus de Isaque. Sua história não será marcada por grandes palavras, mas por decisões firmes, constância espiritual e fidelidade silenciosa. Isaque começa a caminhar com Deus não como sombra de Abraão, mas como um homem chamado a confiar pessoalmente. Sua fé é mais contemplativa, menos impulsiva, mas não menos profunda. O filho da promessa inicia sua própria jornada, e essa jornada ainda passaria por desafios, conflitos familiares e escolhas que moldariam o futuro de gerações. A história de Isaque está apenas começando. Após a morte de Abraão, Isaque assume de forma definitiva o papel de patriarca. A promessa agora repousa sobre seus ombros, mas como acontece com todos aqueles que carregam um chamado divino, a confirmação da promessa não vem sem desafios. Uma grande fome atinge a terra. Os campos secam, os rebanhos sofrem, e a sobrevivência torna-se incerta. É nesse cenário de escassez que a fé de Isaque é colocada à prova. Ele se vê diante de uma decisão semelhante à que seu pai enfrentou anos antes. Permanecer na terra prometida ou buscar refúgio no Egito, símbolo de segurança humana, Isaque inicia sua jornada em direção a Gerar, território dos filisteus, governado pelo rei Abimeleque. Seu coração carrega tanto a promessa quanto o medo. A fome não distingue justos e injustos. Ela pressiona, desgasta e revela aquilo que está escondido no interior do homem. É exatamente nesse momento de incerteza que Deus fala novamente. A voz divina interrompe o curso natural dos acontecimentos e traz uma ordem clara. Isaque não deveria descer ao Egito. Ele deveria permanecer na terra, mesmo diante da escassez. Deus reafirma a aliança feita com Abraão, agora diretamente a Isaque. Ele promete estar com ele, abençoá-lo e multiplicar sua descendência. As palavras não são vagas nem simbólicas, são diretas, firmes e cheias de autoridade. Isaque aprende uma lição essencial. A promessa de Deus não elimina as crises, mas garante sua presença nelas. Permanecer onde Deus ordena nem sempre é confortável, mas sempre é seguro. Mesmo sendo herdeiro da promessa, Isaque não está imune ao medo. Ao chegar em Gerar, ele teme pela própria vida, por causa da beleza de Rebeca. Assim como Abraão havia feito anos antes, Isaque diz que Rebeca é sua irmã. Esse episódio revela algo profundo sobre Isaque. Ele é um homem de fé, mas ainda humano, vulnerável e falho. A herança espiritual não elimina fraquezas pessoais. No entanto, Deus intervém mais uma vez. Abimeleque descobre a verdade e protege Isaque e Rebeca. A promessa não é interrompida pela falha humana. Deus continua fiel mesmo quando seus servos tropeçam. Enquanto a fome continua afetando a região, algo extraordinário acontece. Isaque planta e colhe 100 vezes mais do que o esperado. Sua prosperidade se torna visível, incontestável e impossível de ignorar. Os filisteus observam com inveja. O sucesso de Isaque não é fruto de estratégia humana, mas de bênção divina. Em meio à escassez geral, ele prospera. Isso cria tensão, ciúmes e conflitos. A prosperidade de Isaque revela uma verdade espiritual poderosa. Quando Deus abençoa, nenhuma circunstância externa consegue impedir. O crescimento de Isaque desperta hostilidade. Os filisteus começam a entulhar os poços cavados por Abraão, tentando apagar o legado espiritual e material de sua família. Isaque reage de maneira surpreendente. Ele não entra em guerra. Ele não levanta exércitos. Ele cava novos poços. Cada poço cavado representa perseverança, paciência e confiança em Deus. Quando surgem conflitos, Isaque se afasta e cava novamente. Ele dá nomes aos poços que refletem sua experiência: contenda, inimizade e, finalmente, espaço amplo. Essa atitude revela um traço marcante de seu caráter. Isaque é um homem de paz. Ele entende que algumas batalhas não valem o custo espiritual. Ao cavar um poço sem contenda, Isaque declara que agora o Senhor lhe deu espaço para prosperar na terra. Essa frase não é apenas uma observação prática, mas uma confissão de fé. Isaque aprende que Deus não apenas promete descendência, mas também cria espaço para que seus planos se cumpram. Quando os homens fecham caminhos, Deus abre outros. Essa lição ecoaria por gerações. Nem toda oposição precisa ser enfrentada com confronto. Às vezes a maior vitória é continuar cavando. Isaque sobe a Berseba, lugar marcado por encontros divinos. Ali, Deus aparece novamente e reafirma sua presença. Ele diz que está com Isaque e que sua bênção não se afastará. Isaque responde da forma que aprendeu desde a infância. Constrói um altar. O altar representa gratidão, dependência e comunhão com Deus. Ali, em Berseba, a fé de Isaque se aprofunda. O Deus de seu pai se confirma como seu Deus pessoal. Abimeleque, agora consciente de que Deus está com Isaque,
busca um acordo de paz. Aquele que antes observava com desconfiança agora reconhece a presença divina na vida de Isaac. Eles firmam um pacto. Isaac oferece hospitalidade. Não há vingança, nem ressentimento, apenas reconciliação. Esse momento revela que a bênção de Deus não apenas prospera financeiramente, mas gera respeito até entre aqueles que antes eram inimigos. Isaac não é um líder de grandes discursos nem de ações explosivas. Sua liderança é marcada por constância, fidelidade e paz. Ele constrói seu legado não pela força, mas pela perseverança. Cada poço cavado, cada altar erguido e cada decisão tomada fortalece a continuidade da promessa. Isaac agora está estabelecido, sua fé foi testada, sua obediência confirmada e sua posição como patriarca consolidada. Mas novos desafios se aproximam. Seus filhos cresceriam, conflitos familiares surgiriam, e escolhas seriam feitas que mudariam o rumo da história. A promessa continua viva, e o próximo capítulo da vida de Isaac traria à tona uma das disputas mais marcantes da Bíblia. A promessa de Deus avança, mas nunca sem tensão. Isaac e Rebeca passam anos sem filhos. Mais uma vez, a esterilidade surge como obstáculo, lembrando que a promessa divina não depende da força humana. Isaac ora ao Senhor, e Deus responde. Rebeca engravida, mas sua gestação é marcada por dor e inquietação. Há uma luta dentro de seu ventre. Confusa, ela busca a Deus, e a resposta revela algo profundo. Duas nações estão em seu ventre, dois povos que se dividirão, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa palavra profética estabelece o tom da história que se seguiria. Antes mesmo do nascimento, o conflito já estava anunciado. Esaú nasce primeiro, forte, peludo, impulsivo. Jacó nasce logo depois, segurando o calcanhar do irmão, como se tentasse alcanquelô desde o início. Seus nomes refletem suas naturezas. Esaú, o homem do campo. Jacó, o que agarra o estrategista. À medida que crescem, as diferenças se tornam mais evidentes. Esaú torna-se um caçador habilidoso, um homem de ação, movido pelo instinto. Jacó prefere ficar entre as tendas, observando, ouvindo, planejando. Isaac ama Esaú, talvez por ver nele força e continuidade natural. Rebeca ama Jacó, lembrando-se da palavra que Deus lhe deu. Assim, a divisão começa dentro da própria casa. Um dia, Esaú retorna do campo exausto. Seu corpo clama por alimento, e sua mente está dominada pela urgência do momento. Jacó, por sua vez, prepara um ensopado simples, mas carrega algo muito maior: intenção. Esaú pede comida. Jacó vê ali uma oportunidade e propõe uma troca impensável: o direito de primogenitura. Esaú, dominado pela fome, aceita sem refletir. Ele troca algo eterno por algo momentâneo. Esse episódio revela mais do que uma barganha familiar. Ele expõe o coração de Esaú. Ele despreza a herança espiritual. Trata a promessa como algo sem valor. Jacó, embora agindo com astúcia questionável, demonstra consciência espiritual. Ele entende o peso da primogenitura, mesmo que seus métodos não sejam corretos ou os anos passam. Isaac, sua visão enfraquece, e ele sente que sua morte se aproxima. Ele decide abençoar Esaú, o primogênito, conforme a tradição. Mas essa decisão entra em conflito direto com a palavra que Deus havia dado a Rebeca. A tensão entre tradição humana e propósito divino atinge seu ponto máximo. Isaac pede que Esaú casse e prepare uma refeição especial. Enquanto isso, Rebeca escuta tudo. Ela sabe que o momento da bênção é decisivo. O futuro da promessa está em jogo. Rebeca chama Jacó. Ela traça um plano arriscado. Jacó hesita, temendo a maldição caso seja descoberto. Mas Rebeca assume a responsabilidade. Eles preparam a comida, vestem Jacó com as roupas de Esaú e cobrem suas mãos e pescoço com peles para simular o toque do irmão. Esse momento é carregado de tensão. Não há celebração, apenas urgência. A promessa de Deus avança por caminhos tortuosos, misturando fé, medo e falhas humanas. Jacó entra na tenda de Isaac. O pai estranha a voz, mas confia no toque e no cheiro. Ele abençoa Jacó com palavras profundas, irreversíveis, que carregam autoridade espiritual. Quando Esaú retorna e a verdade vem à tona, o impacto é devastador. Isaac treme. Ele percebe que algo maior aconteceu. A bênção já foi liberada e não pode ser retirada. Esaú chora amargamente. Ele busca uma segunda bênção, mas recebe apenas palavras de consequência. O conflito entre os irmãos se intensifica. Isaac se encontra em uma posição dolorosa. Como pai, sofre ao ver o choro de Esaú. Como patriarca, reconhece que a vontade de Deus prevaleceu,
mesmo por caminhos imperfeitos. Esse momento marca profundamente Isaque. Ele entende que a promessa não está sujeita apenas às preferências humanas. Deus conduz a história conforme seu plano soberano. A bênção não foi um erro, foi o cumprimento de algo anunciado antes do nascimento dos filhos. O ressentimento de Esaú cresce. Ele planeja matar Jacó após a morte do pai. Rebeca, percebendo o perigo, orienta Jacó a fugir para a casa de Labão, seu irmão. Isaque então faz algo significativo. Ele chama Jacó e o abençoa novamente, agora de forma consciente. Ele confirma que a promessa de Abraão passará por ele. Esse ato revela amadurecimento espiritual. Isaque aceita plenamente o propósito de Deus. A família se fragmenta. Jacó parte e Esaú permanece. Rebeca perde o filho que ama. Isaque fica no meio da dor e da promessa. Esse período mostra que a promessa divina não isenta ninguém de sofrimento. Obediência e dor, fé e consequência caminham juntas. Isaque aprende que ser patriarca não significa controlar tudo, mas confiar que Deus é maior que os erros humanos. A Bíblia registra poucos detalhes sobre Isaque após a partida de Jacó. Seu papel torna-se mais silencioso. Ele observa à distância os efeitos das escolhas feitas, mas seu silêncio não é ausência. É contemplação. É confiança de que Deus continua escrevendo a história. O Deus que poupou sua vida no Monte Moriá, que o sustentou na fome, agora conduziria seus filhos. Apesar do conflito, a promessa não foi interrompida. Ela avançou. Jacó carregaria a aliança adiante. Esaú formaria uma nação, mas fora da linhagem da promessa. Isaque, mesmo ferido emocionalmente, permanece como ponte entre gerações. Sua fé, marcada pela constância e pela submissão, sustentou a transição mais delicada da promessa. Isaque envelhece ainda mais. Seus dias tornam-se calmos, mas cheios de memórias. Ele já viu o impossível acontecer, já enfrentou fome, conflitos e perdas. Agora, ele aguarda o fechamento de sua jornada. O Deus que esteve com ele desde o início não o abandonaria no fim. O último capítulo de sua vida ainda traria reconciliação, encerramento e a certeza de que a promessa jamais falha. Os últimos anos da vida de Isaque são marcados por silêncio, reflexão e espera. Diferente de Abraão, que viveu grandes deslocamentos, ou de Jacó, cuja vida foi repleta de conflitos e transformações, Isaque encerra sua jornada de forma tranquila, porém carregada de significado. Ele permanece na terra prometida agora como um homem muito idoso. Seus dias são preenchidos por lembranças. O Monte Moriá, a voz de seu pai tremendo a obedecer a Deus, o carneiro preso pelos chifres, os poços cavados em meio à oposição, a prosperidade em tempos de fome e a dor causada pela divisão entre seus filhos. Cada memória carrega uma lição. Isaque entende mais do que nunca que sua vida sempre esteve entrelaçada à fidelidade de Deus. Rebeca já não aparece mais no relato bíblico. Sua ausência pesa sobre Isaque, assim como a distância de Jacó, que passou muitos anos fora, fugindo do irmão. Esaú permanece por perto, mas a relação entre pai e filho é marcada por tensão e consequências das escolhas passadas. Mesmo assim, Isaque não se entrega ao amargor. Ele compreende que a promessa de Deus não depende da harmonia perfeita das relações humanas. Ela avança, apesar das falhas, das ausências e dos erros. O patriarca aprende no fim da vida que fé madura não é aquela que controla os resultados, mas a que confia no processo. Após muitos anos, Jacó retorna. Ele não volta como o jovem enganador, mas como um homem quebrado, transformado por encontros profundos com Deus. Isaque, agora frágil fisicamente, vê diante de si o cumprimento de algo maior. O reencontro entre pai e filho não é descrito em detalhes, mas carrega peso espiritual. Isaque vê que a promessa não foi perdida. Pelo contrário, ela foi lapidada. Jacó retorna com família, bens e experiências que confirmam a ação divina em sua vida. O filho que saiu fugindo agora volta como herdeiro consciente da aliança. O encontro entre Jacó e Esaú marca um dos momentos mais emocionantes da narrativa bíblica. Embora Isaque não esteja diretamente no centro da cena, ele é o elo que torna essa reconciliação possível. Esaú corre ao encontro do irmão, abraça-o, chora. O ódio acumulado por anos é dissolvido em um momento de graça inesperada. Para Isaque, essa reconciliação é um fechamento necessário. Ele vê que, apesar do conflito, Deus foi capaz de curar o que parecia irremediável. Isaque vive 180 anos. Sua morte não é marcada por drama, mas por plenitude. A Bíblia diz que ele morre, velho e farto de dias. Jacó e Esaú juntos sepultam o pai. Esse detalhe é profundamente simbólico. Os dois irmãos, tão diferentes e tão divididos, unem-se para honrar aquele que foi ponte entre gerações. Isaque parte deixando um legado que não se mede por conquistas militares ou discursos memoráveis, mas por fidelidade constante. Isaque é, talvez,
o patriarca mais silencioso da Bíblia. Ele não lidera grandes batalhas, não enfrenta reis com confrontos diretos, não tem encontros dramáticos como o de Jacó no Val de Jaboque. Mas sua força está exatamente aí. Isaac ensina que a fé também se manifesta na constância, na perseverança e na mansidão. Ele cava poços em vez de erguer muros. Ele constrói altares em vez de exércitos. Ele recua quando poderia lutar e confia quando poderia controlar. Sem Isaac, não haveria continuidade. Ele é o elo essencial entre Abraão e Jacó. É nele que a promessa passa do chamado inicial para a formação de um povo. Sua vida prova que nem todos os chamados são espetaculares aos olhos humanos, mas todos são fundamentais no plano divino. Isaac não começa a promessa, nem a conclui. Ele a sustenta. A história de Isaac ensina que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. A fé pode ser silenciosa e ainda assim poderosa. Nem toda vitória exige confronto. A obediência constante molda gerações. Deus escreve histórias perfeitas com pessoas imperfeitas. Isaac mostra que viver para Deus não é apenas sobre grandes momentos, mas sobre permanecer fiel dia após dia. Após a morte de Isaac, a promessa segue com Jacó, que se tornaria Israel. Dali nasceria uma nação. Dali surgiria uma história que atravessaria séculos. E no tempo certo dessa linhagem viria o Messias. O sacrifício interrompido no Monte Moriá apontava para um sacrifício definitivo no futuro. A vida poupada de Isaac se torna símbolo de redenção. A história de Isaac não termina em sua morte. Ela ecoa. Cada poço cavado, cada altar erguido e cada decisão tomada ainda fala. Ele nos lembra que Deus age tanto no barulho quanto no silêncio. Que o extraordinário também pode se esconder na rotina. Isaac viveu sem pressa, mas com propósito. Sem holofotes, mas com fé. E sua história permanece como um convite. Confiar em Deus mesmo quando não entendemos todos os caminhos. Isaac foi o filho da promessa, o homem da perseverança, o patriarca do silêncio fiel. Entre Abraão e Jacó, ele sustentou a aliança. E através de sua vida aprendemos que a fidelidade constante também constrói eternidade.